Leonardo parou diante da porta que não abria há mais de 20 anos. Ali dentro, o tempo havia parado. Era a antiga sala de música. O santuário que guardava os últimos vestígios de uma vida vivida ao lado de seu irmão, Leandro. O ar estava denso, carregado de poeira, memórias e silêncio. Mas naquela tarde, algo o impulsionou a entrar. Ele não sabia que, entre fotos antigas e discos empoeirados, encontraria uma mensagem escondida. Uma despedida silenciosa, escrita com dor e amor, e que, ao lê-la, sua vida e sua música jamais seriam as mesmas. O sol começava a se pôr quando Leonardo parou diante da porta de madeira escura, no fim do corredor comprido de sua casa, no interior de Goiás. A luz dourada filtrava-se pelas janelas, criando desenhos tímidos no chão empoeirado. A maçaneta envelhecida, quase enferrujada, parecia recusar o toque, como se quisesse proteger os fantasmas adormecidos por trás daquela porta. Havia mais de 20 anos que ele não punha os pés ali. 20 anos desde que Leandro partira. Leonardo respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente, não por fraqueza, mas por causa da carga emocional que aquele simples gesto carregava. Durante 2 décadas, ele evitara aquele cômodo como se fosse um santuário intocável, temendo que qualquer movimento pudesse desfazer as últimas lembranças vívidas que tinha do irmão. Mas agora, algo dentro dele dizia que era a hora. Talvez um desejo de reencontro, talvez uma necessidade de fechar um ciclo que há muito permanecia em suspenso. Com um ranger suave, a porta finalmente se abriu. Um cheiro forte e familiar escapou. Uma mistura de madeira antiga, tecido guardado e um perfume doce que lembrava os camarins de antigamente. Leonardo deu um passo hesitante para dentro. O ar parecia mais denso, como se o tempo ali tivesse se recusado a seguir seu curso natural. A sala estava escura, mas assim que ele acendeu o interruptor, uma luz amarelada revelou um cenário congelado, no tempo. Em uma das paredes, um mural com fotos dos dois irmãos nos palcos, em viagens, bastidores e momentos simples. Sorrisos sinceros, abraços, olhares cúmplices. Era como se Leandro ainda estivesse ali, esperando o irmão voltar para mais uma conversa boba ou uma nova melodia. Sobre uma estante de madeira escura, repousavam objetos cuidadosamente organizados. Figurinos que usaram em apresentações históricas, jaquetas bordadas à mão, botas de couro, chapéus surrados pelo uso constante. Havia também caixas com bilhetes de fãs, cartas escritas com caligrafias diferentes, algumas infantis, outras carregadas de emoção e gratidão, cartões de aniversário, flores secas entre páginas de agendas antigas, ingressos de shows colados em cadernos. Cada objeto parecia conter um universo inteiro de memórias. Mas o que mais chamava a atenção era a coleção de discos de vinil, que ocupava quase uma parede inteira. Leonardo aproximou-se lentamente, passando os dedos com cuidado pelas lombadas das capas. Muitos eram álbuns que haviam gravado juntos, outros eram discos que escutavam na infância. Roberto Carlos, Milionário. And José Rico, Zezé and Luciano. Mas então, um disco em particular pareceu brilhar sob a luz do teto. Era um vinil simples, com a capa gasta, quase sem identificação. Mas Leonardo reconheceu imediatamente a caligrafia feita com caneta preta sobre o papel amarelado. Nosso primeiro ensaio, 1985. Ele sentiu o peito apertar. Aquilo era uma gravação caseira, feita na garagem da antiga casa dos pais, quando os dois ainda sonhavam em cantar para o mundo, sem fama, sem contratos, apenas dois irmãos apaixonados pela música. Com mãos trêmulas, retirou o disco da prateleira. Por um momento, ficou parado, encarando-o como se ele fosse uma relíquia sagrada. Então, com um suspiro profundo e o coração batendo acelerado, caminhou até o velho toca-discos no canto da sala, coberto por um lençol branco. Tirou o pano, com cuidado, ligou o aparelho e posicionou a agulha sobre o vinil.
Um chiado suave preencheu o ambiente. Em seguida, a voz jovem de Leandro surgiu, rindo antes de começar a cantar, desafinando levemente nas primeiras notas. Leonardo sorriu com os olhos marejados. Era como ouvir um fantasma carinhoso, que voltava só para lembrar que, mesmo com o tempo e a dor, a música e o amor verdadeiro nunca morrem. E ali, naquela sala esquecida, Leonardo se sentou no chão, os olhos fechados, o disco rodando. E o tempo, por um instante, parou de correr. O disco parecia respirar memória. Era um exemplar raríssimo, uma relíquia de valor incalculável, não apenas pelo que representava para os colecionadores, mas pela carga afetiva que carregava. Leonardo se lembrava perfeitamente daquele projeto especial. Eles tinham gravado aquelas músicas em um pequeno estúdio improvisado, ainda no início da carreira, quando mal sabiam lidar com microfones e gravações em fita. A tiragem havia sido pequena, não passava de 50 cópias. A intenção não era vender, mas presentear. Amigos próximos, vizinhos, alguns poucos fãs que os seguiam desde os primeiros barzinhos. Era uma espécie de gratidão gravada em vinil. A capa, mesmo depois de tantos anos, resistira bem ao tempo. Um tom bege amarelado tomava conta do papel cartão, e o plástico protetor, embora rachado nos cantos, ainda envolvia o disco como uma armadura silenciosa. A fotografia dos dois jovens estampava à frente da capa. Leandro sorria com aquele brilho, nos olhos que ninguém jamais esqueceu, e Leonardo, mais tímido, parecia quase se esconder atrás do irmão. Os dois vestiam jeans surrado e camisas xadrez. Um fundo simples, uma parede de tijolos aparentes. Pura verdade. Com cuidado, Leonardo retirou o disco da capa. Era pesado, de 180 gramas, daqueles que emitiam um som mais encorpado, quase orgânico. Mas ao fazer isso, algo interrompeu seu movimento. Uma sensação sutil, quase imperceptível, que percorreu seus dedos ao tocar a parte interna da capa. Era um relevo. Uma irregularidade que não deveria estar ali. Ele franziu a testa, intrigado. Virou a capa contra a luz e então viu. Não era um defeito, nem um rasgo. Era algo intencional. Havia uma marca, traços finos, quase apagados, como se alguém tivesse pressionado uma caneta esferográfica ou um objeto pontiagudo sobre o papel interno, sem tinta, apenas força e intenção. O coração de Leonardo acelerou. A luz da tarde, agora mais baixa, banhava a sala com um tom dourado quase místico. Ele passou os dedos suavemente sobre o relevo. As linhas formavam letras, palavras, frases. Aquilo não era um risco aleatório. Era uma mensagem. Aos poucos, como quem decifra um segredo esquecido, Leonardo conseguiu ler. Se um dia eu não estiver mais aqui, irmão, continue. A música é nossa ponte, e eu estarei nela, sempre. Leonardo sentiu um nó se formar na garganta. Seus olhos marejaram. O mundo pareceu encolher ao seu redor. Aquela caligrafia tremida, aquelas palavras marcadas com tanta força e emoção, só podiam ser de Leandro. Um arrepio percorreu sua espinha. Era como se o irmão tivesse deixado aquele bilhete ali para ser encontrado naquele exato momento, anos depois, quando ele estivesse pronto para encarar a dor com coragem e saudade em partes iguais. Ele apertou a capa contra o peito, como se tentasse abraçar o passado. Ficou ali, imóvel por alguns instantes, até que uma lágrima escorreu silenciosa, deslizando por sua bochecha e caindo sobre o vinil, como se selasse aquele reencontro com o tempo. Naquele instante, Leonardo entendeu. Aquela mensagem não era apenas um adeus. Era um pedido, um lembrete, um laço eterno. E ao olhar para o toca-discos, ainda girando lentamente, ele soube. Era hora de tocar aquela música outra vez. Não apenas com os ouvidos, mas com o coração inteiro. Com as mãos ainda trêmulas e o coração disparado, Leonardo se levantou devagar, como se cada movimento precisasse de permissão para acontecer. Caminhou até uma estante no canto da
sala e pegou uma lanterna antiga, usada em ocasiões raras, daquelas com luz amarelada e fraca, mas suficiente para revelar o que os olhos desacostumados não podiam ver sozinhos. Ajoelhou-se no chão de madeira, posicionou a capa do disco cuidadosamente sobre uma das almofadas empoeiradas e, com um cuidado quase sagrado, ligou a lanterna. A luz cortou a penumbra com suavidade, iluminando o interior da capa de vinil, onde o relevo se escondia como um sussurro esquecido pelo tempo. Ele inclinou a lanterna devagar, procurando o ângulo certo. E então, ali estavam. As palavras começaram a surgir como fantasmas suaves saindo da névoa. Eram letras trêmulas, marcadas com força e emoção. Letras que haviam sobrevivido ao tempo, à poeira, ao silêncio. Letras escritas com urgência, mas também com ternura. Palavras que pareciam ter esperado por ele todos aqueles anos, pacientemente. Leonardo leu devagar, com a respiração presa no peito. Se um dia eu partir antes da hora, saiba que eu senti. Eu só não sabia como dizer. Cuida da nossa música, irmão, e não pare de cantar por nós. A lanterna caiu suavemente de sua mão e rolou alguns centímetros no chão, iluminando agora o teto. Mas Leonardo mal percebeu. Seus olhos haviam se enchido de lágrimas grossas, e sua garganta parecia queimar. O som das palavras ecoava em sua mente como um canto distante, cheio de amor e saudade. Era Leandro. Era ele. Aquela caligrafia, aquela maneira simples e direta de falar, como se estivesse ao seu lado mais uma vez. Leonardo levou as mãos ao rosto e desabou. O choro veio sem controle, sem freio, com a força de quem segurou demais durante anos. Ali, naquela sala onde o tempo parara, ele permitiu-se sentir tudo o que por tanto tempo guardara. A culpa, a ausência, a saudade insuportável, o vazio deixado por um irmão que foi mais que sangue. Foi alma gêmea de vida e de arte. A mensagem não era apenas um aviso. Era uma despedida. Uma despedida silenciosa, talvez escrita em um momento de intuição, de dor escondida ou de amor profundo. Leandro sempre fora o mais sensível dos dois, o que sorria fácil, mas escondia as lágrimas. Aquela frase carregava tudo o que ele nunca teve tempo, ou coragem, de dizer em voz alta. Leonardo tocou as palavras com os dedos, como se quisesse sentir o calor da presença do irmão ali, escondido entre os sulcos do papel. Fechou os olhos. Em sua mente, viu os dois jovens sentados na beira da cama, com violões desafinados, compondo suas primeiras músicas, rindo dos próprios erros, sonhando alto. Ouviu a risada de Leandro, aquela risada cheia, viva, que preenchia qualquer lugar. E então, em meio às lágrimas, ele sussurrou: Eu prometo, meu irmão, eu não vou parar. Eu nunca parei de cantar por você, mas agora eu vou cantar com você. O vinil ainda girava no toca-discos. A faixa seguinte começou a tocar. Era uma canção esquecida, uma melodia simples, com letras que falavam de laços eternos e de amor que sobrevive à distância. Leonardo se levantou, enxugando os olhos, com a manga da camisa, e sentou-se diante da velha vitrola. Enquanto a música preenchia o cômodo, ele colocou a mão sobre o coração e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que, de alguma forma misteriosa, Leandro estava ali, inteiro, presente, cantando junto com ele mais uma vez. A partir daquele momento, uma enxurrada de memórias invadiu a mente de Leonardo, como uma onda repentina que não se pode evitar. As imagens surgiram rápidas, caóticas, mas todas carregadas de uma intensidade dolorosa, como se o passado estivesse pedindo para ser visto de uma nova maneira, agora, sob a luz das palavras reveladas. Lá estava ele, com Leandro, nos bastidores dos primeiros shows, onde a energia era leve, ingênua. Lembrava-se da alegria contagiante do irmão, das risadas que se espalhavam por toda a sala, mesmo quando tudo parecia dar errado.
Eles tinham passado juntos por tantas situações. As noites em claro ensaiando, as viagens intermináveis, os momentos de êxtase no palco, seguidos de longas horas em vans apertadas, onde a conversa mais animada era sobre o que fariam quando finalmente tivessem algum dinheiro para gastar. Mas, à medida que os segundos passavam, e ele se afundava mais e mais em seus pensamentos, começaram a surgir também outros momentos, aqueles que ele nunca quis olhar de frente. Os olhares perdidos de Leandro durante as viagens. O jeito como ele, às vezes, ficava em silêncio por horas, com os olhos fixos na janela, como se estivesse distante, em outro lugar, em outro tempo. Às vezes, Leonardo até perguntava se ele estava bem, mas o irmão sempre respondia com um sorriso forçado, dizendo que estava apenas cansado ou que a estrada estava fazendo efeito. Mas agora, Leonardo sabia que aquelas não eram respostas sinceras. Ele havia sentido algo, sempre havia, mas nunca se permitiu questionar, talvez por medo ou por ignorância. Será que Leandro já sentia que algo estava errado? O pensamento cortou sua mente com uma ferocidade que quase o fez parar de respirar. Será que, em algum momento, o irmão percebeu que o corpo dele já estava gritando por ajuda? Que a dor, que o mal-estar que ele discretamente mascarava, não eram apenas sinais de cansaço ou exaustão. Era mais, muito mais. Leonardo se lembrou das conversas antigas, aquelas nas quais Leandro falava sobre seu corpo como se fosse apenas uma máquina desgastada, algo que poderia ser ignorado, deixado de lado. Lembrava de uma noite, em particular, quando estavam viajando para um show em Belo Horizonte. O trânsito estava parado e os dois estavam no banco de trás, enquanto o resto da equipe dormia. Leandro parecia ainda mais quieto do que o normal, olhando fixamente pela janela, sem dizer uma palavra. Quando Leonardo perguntou o que estava pensando, ele se virou, com um sorriso cansado, e respondeu: Às vezes, fico pensando como tudo poderia ser mais fácil se a gente apenas parasse por um tempo, né? Leonardo pensou que fosse só o peso da vida de estrada falando mais alto, que fosse apenas um desabafo depois de mais um show perdido. Mas agora, olhando para trás, as palavras de Leandro pareciam muito mais profundas do que ele havia entendido na época. Como se, naquele momento, o irmão já tivesse pressentido que algo dentro dele estava falhando, que algo maior do que o cansaço o estava consumindo. E ele não sabia como dizer. O rosto de Leandro, naquela noite, apareceu claramente diante de seus olhos, com aquele sorriso suave e triste, e uma expressão que agora Leonardo entendia como uma tentativa desesperada de esconder algo muito maior. Era como se ele soubesse, mas tivesse medo de admitir. Talvez tenha sido esse o verdadeiro motivo das pausas nos ensaios, os olhares vazios, o cansaço crescente. Sinais que, para Leonardo, pareciam apenas reflexos da vida agitada de músicos, em busca de um sonho, mas que agora, com o peso da realidade, se tornavam um quadro desconcertante de alerta. Será que o corpo de Leandro já estava dizendo o que ele não queria acreditar? O que os médicos não conseguiam diagnosticar? O que os outros não viam porque estavam muito ocupados com a carreira, com o sucesso, com a próxima apresentação? O pensamento doerá profundamente, como se uma lâmina afiada estivesse cortando seus próprios sentimentos. Como ele não viu? Como ele não percebeu? As memórias de viagens tornaram-se ainda mais vívidas e, com elas, uma sensação crescente de culpa. Ele se lembrou de um show em Goiânia, quando Leandro teve um colapso no palco. O irmão não estava tão bem, mas insistiu em se apresentar, dizendo que nada estava acontecendo. O público não percebeu, claro, mas Leonardo viu o olhar de Leandro antes de cair no palco, o que ele agora sabia ser um grito silencioso por ajuda. Naquele momento, ele havia se preocupado, claro, mas o que fez? Nada. Apenas ajudou a erguer o irmão e pediu que o médico da equipe desse uma olhada. Mas isso era tudo. Ele não teve coragem de questionar mais profundamente. E agora, enquanto rememorava aquele instante,
Ele entendia. Leandro já estava dizendo, mas Leonardo estava tão imerso na própria vida, no próprio sonho, que não ouviu. Era uma dor pungente, quase insuportável, perceber que o irmão tinha tentado comunicar algo que ele não soubera ou não quisera perceber. Talvez Leandro, com seu espírito generoso e desprovido de egoísmo, tivesse pensado que poderia suportar sozinho, que não queria ser um fardo. Ou talvez ele acreditasse que Leonardo não estava pronto para ouvir o que ele já sabia, que a vida, de estrada, o ritmo alucinante da fama e os próprios fantasmas de saúde estavam destruindo-o lentamente. Leonardo fechou os olhos e se permitiu sentir a verdade com toda a sua intensidade. Ele sentia a ausência do irmão em sua vida de uma forma ainda mais cruel, agora que sabia que Leandro havia lutado uma batalha silenciosa durante tanto tempo. E ele não esteve lá. Ele não esteve lá quando mais precisou. Com as lágrimas escorrendo lentamente pelo rosto, Leonardo segurou o disco com ambas as mãos, como se fosse uma âncora, um elo entre o passado e o presente, entre ele e Leandro. O vinil, agora frio contra seu peito, parecia pulsar com vida própria, como se ele estivesse sentindo, junto a ele, a mesma dor que transbordava de seu coração. Ele o apertou com força, quase desesperado, tentando transferir para aquele objeto a ausência que o consumia, como se, de alguma forma, ele pudesse devolver ao irmão o que o destino havia levado. A mensagem que Leandro deixara, aquela simples mas poderosa mensagem, não era apenas um aviso. Não era apenas uma carta de despedida ou uma lembrança de um amor irremediável. Não. Era muito mais. Era um pedido silencioso, um pedido de quem sabia que o fim estava se aproximando e queria deixar algo duradouro, algo imortal. Leandro não queria ser esquecido, não queria ser reduzido a uma memória distante. Ele queria que sua voz continuasse a soar no mundo. Ele queria que o vínculo entre eles, a música, nunca se quebrasse. A ideia de que Leandro, mesmo diante do abismo, pensou nele, no irmão, e nas canções que haviam criado juntos, foi como um soco no estômago de Leonardo. O que Leandro pediu não era fácil. Não era algo simples como seguir em frente. Era algo mais profundo, mais complexo. Ele estava pedindo para que o irmão enfrentasse a dor de sua ausência e, ainda assim, continuasse a cantar. Mesmo quando o vazio fosse insuportável, mesmo quando o palco estivesse vazio sem ele, ele queria que Leonardo não parasse de cantar. Leonardo fechou os olhos e, por um momento, as palavras de Leandro ecoaram em sua mente como uma melodia suave, mas dolorida. Cuida da nossa música, irmão, e não pare de cantar por nós. Ele sentiu o peso daquelas palavras como nunca antes. Aquela música, a música que ele e Leandro haviam criado com tanto amor, com tanto esforço, não era apenas a história deles. Era o vínculo que os unia de uma maneira que palavras nunca seriam capazes de descrever. Ele se lembrava da primeira vez que cantaram juntos. Não havia nada de grandioso naquele momento, apenas dois irmãos em um pequeno palco improvisado, rodeados por uma pequena plateia em um bar quase vazio. Mas quando suas vozes se uniram, foi como se o mundo tivesse desaparecido ao redor deles. A música tinha o poder de conectar suas almas de uma maneira pura e inquebrantável. E agora, com Leandro fisicamente ausente, o que restava? Ele poderia continuar cantando, mas seria o suficiente? Ele conseguiria preencher o vazio que o irmão havia deixado? A dor de perder Leandro era quase insuportável. A falta de sua risada, de sua presença calorosa e generosa, se tornava uma ferida aberta a cada dia. Com as lágrimas misturadas com suor e o coração apertado de saudade, Leonardo ergueu o disco novamente e o colocou cuidadosamente de volta na capa. O gesto foi lento, quase reverente, como se estivesse colocando uma relíquia preciosa no lugar mais seguro que conhecia. O único lugar onde poderia continuar a ter Leandro, de algum modo, perto de si. Mas não bastava manter a música entre
os dedos. Ele sabia que o verdadeiro pedido do irmão não estava apenas nas palavras, mas na ação. A música precisava continuar. Não por obrigação, mas por amor. E mais do que isso, por respeito ao legado de Leandro. Ele tinha que cantar. Para ele, para o irmão, para o público que havia sido tocado pela paixão que os dois compartilhavam. A dor da ausência seria sempre uma companheira constante. Mas, ao cantar, ele poderia transformá-la, dar-lhe forma. E talvez, ao fazer isso, se reconectar com Leandro de um jeito que palavras nunca seriam capazes de fazer. Leonardo olhou para o disco uma última vez, antes de se levantar. Seu corpo estava exausto, seus músculos apertados pela tensão, mas havia uma determinação em seus olhos. Ele sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Ele não poderia mais ignorar o peso da ausência de Leandro, nem poderia simplesmente deixar a música morrer. A missão de levar a música adiante, de continuar o trabalho que haviam começado juntos, agora estava em suas mãos. Com um suspiro profundo e o peso de toda a dor do mundo sobre os ombros, Leonardo caminhou até o piano no canto da sala, seu outro companheiro fiel de tantos anos. Ele se sentou e, com as mãos tremendo ligeiramente, começou a tocar as primeiras notas de uma canção que Leandro costumava adorar. A melodia se espalhou pela sala como uma brisa suave. Não era perfeita, não era limpa, mas era cheia de emoção, transbordando de sentimentos que não podiam ser expressos com palavras. Ele estava cantando para o irmão. Ele estava cantando para si mesmo. E, naquele momento, quando a música começou a preencher o espaço vazio, Leonardo sentiu pela primeira vez em muitos anos que estava de volta ao lugar onde a dor e a cura se encontravam, no palco da memória e da música. Naquela noite, quando as luzes do palco finalmente se acenderam, Leonardo respirou fundo e subiu lentamente a rampa, seu coração batendo forte, mas com uma calma estranha que o envolvia. O público, ansioso, aplaudiu, mas havia algo diferente no ar. Ele podia sentir. Era como se cada olhar presente naquele teatro estivesse esperando mais do que uma simples apresentação. Eles não estavam ali apenas para ver um cantor. Eles estavam ali para ver um pedaço de história renascer, para testemunhar algo que transcenderia a música. O reencontro de Leonardo com a memória do irmão, com a dor e com a força que ele tanto precisava para continuar. Quando chegou ao centro do palco, ele parou. O público se aquietou, como se soubesse que algo muito profundo estava prestes a acontecer. Leonardo olhou para a plateia, seus olhos agora mais vívidos, mais claros. Ele sabia que não podia mais esconder a verdade, que não podia mais carregar, sozinho, a dor do passado. Foi então que, com a voz embargada pela emoção, ele se dirigiu ao público. Quero compartilhar algo com vocês. Algo que encontrei hoje. Algo que me fez entender, finalmente, o que meu irmão Leandro queria me dizer. A plateia permaneceu em silêncio, quase com medo de interromper aquele momento tão íntimo. Leonardo fechou os olhos por um instante e, com as mãos tremendo levemente, retirou um pedaço de papel do bolso. Era a mensagem que Leandro havia deixado, aquela que ele havia encontrado no disco. Ele a leu em voz alta, a cada palavra vibrando com o peso da saudade e da revelação. Se um dia eu partir antes da hora, saiba que eu senti. Eu só não sabia como dizer. Cuida da nossa música, irmão. E não pare de cantar por nós. Aquelas palavras ecoaram no teatro, e algo mágico aconteceu. O silêncio, até então denso e pesado, agora se transformou em uma respiração compartilhada, como se todos ali, de alguma forma, pudessem sentir o que Leonardo sentia. Ele olhou para o rosto de cada pessoa na primeira fila e viu em seus olhos uma compreensão silenciosa. Eles não estavam apenas ali para assistir a um show. Estavam ali para vivenciar um momento de entrega, de superação e de amor. Leonardo engoliu a dor que lhe subia pela garganta e, com um sorriso melancólico, se sentou diante do piano. Ele fechou os olhos por um momento
E quando seus dedos tocaram as primeiras notas de Pense em Mim, uma onda de emoção tomou conta do ambiente. O público aguardava em silêncio absoluto, ciente de que este não seria apenas um simples espetáculo. Não era apenas uma canção, era uma oração, um ritual de despedida e de renascimento. Quando ele começou a cantar, sua voz carregava a dor de uma perda irreparável, mas também uma força renovada, como se a música fosse o único lugar onde ele ainda pudesse se encontrar com Leandro. E então, algo incrível aconteceu. De maneira espontânea, sem que ninguém tivesse planejado, as vozes do público começaram a se unir à sua. Primeiro, foram apenas alguns tímidos ecos, como um sussurro coletivo, mas logo as vozes se levantaram, firmes e emocionadas, preenchendo o teatro com um coro imenso. Não era uma música qualquer. Era a música deles. A música que Leandro e ele haviam criado juntos. E naquele momento, ela tomou uma forma completamente nova. Era como se Leandro estivesse ali, de alguma forma invisível, guiando as vozes, ao lado de seu irmão. A sala se transformou em um lugar mágico, onde a separação entre o que é físico e o que é espiritual se desfazia. Leonardo sentia a presença de Leandro em cada nota, em cada palavra que ele cantava. Leandro não estava mais ali fisicamente, não mais entre eles, mas sua essência, seu espírito, sua voz, estavam vivas, mais do que nunca, dentro de cada pessoa que acompanhava a canção. A música não era apenas uma homenagem. Ela era uma forma de ressurreição. Era um grito de amor, de saudade, mas também de aceitação. O peso da ausência se dissipava no ar como uma brisa suave. E por um momento, Leonardo não se sentiu mais sozinho. Ele sentiu o irmão com ele naqueles versos, nas notas que subiam e desciam, nos olhares emocionados da plateia. Quando a última nota se apagou no ar, o silêncio tomou conta do teatro. Não um silêncio qualquer, mas um silêncio reverente, cheio de respeito e de reconhecimento. As palmas começaram a surgir, suaves no começo, mas logo se transformaram em uma tempestade de aplausos, como se o público inteiro estivesse agradecendo a Leonardo por compartilhar com eles aquela experiência única, aquela verdade pura. Leonardo permaneceu ali, diante do piano, os olhos fechados, com o peito apertado de emoção. Ele sabia que naquele momento, ele havia feito mais do que cantar. Ele havia dado ao público um pedaço da alma de Leandro. E a música, essa música que os uniu durante toda a vida, continuaria viva, não apenas nos palcos, mas no coração de todos os que estavam ali para ouvir, para sentir, para recordar. Depois, daquele dia, algo dentro de Leonardo se transformou. Ele sabia que não poderia deixar que a dor da perda o paralisasse. Não mais. Ele havia prometido a Leandro, de algum modo, que a música continuaria a viver. E ele faria isso acontecer. Mas o que ele não sabia naquele momento era que essa promessa se tornaria muito mais do que ele jamais imaginara. Decidido a honrar a memória do irmão e a missão que ele havia deixado, Leonardo começou a planejar algo grandioso. Um projeto, que não fosse apenas uma homenagem, mas uma verdadeira celebração da vida e da música que haviam criado juntos. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho, mas com a ajuda de músicos, produtores e amigos de longa data, ele mergulhou de cabeça na criação de um álbum que fosse uma releitura de alguns dos maiores sucessos da dupla. Cada canção foi cuidadosamente escolhida, não apenas por sua importância na carreira de Leandro e Leonardo, mas porque representavam momentos, sentimentos, histórias e sonhos que os dois haviam compartilhado. Ele regravou cada música com um toque novo, uma nova energia, mas sem jamais perder a essência do que haviam representado em seus corações e na de todos os que os ouviam. Em cada acorde, em cada palavra, ele procurava trazer Leandro de volta. Não de forma física, mas de uma maneira espiritual, através da música. A gravadora, inicialmente cética quanto ao sucesso de um álbum tão pessoal, rapidamente percebeu o poder por trás da ideia.
As canções foram gravadas com uma intensidade rara, e ao final de cada gravação, Leonardo sentia que ele não estava apenas cantando para um público, mas para o próprio irmão. As noites no estúdio se tornaram momentos de reflexão, de superação e de reaproximação. Quando ele ouvia as faixas de trás para frente, sentia Leandro ali, com ele, como se a música fosse uma ponte entre os dois, uma forma de manter aquele vínculo tão forte, tão inquebrável. Mas a homenagem de Leonardo não parou por aí. Ele decidiu incluir na contracapa do álbum a mensagem secreta que havia encontrado, aquela escrita com tanto carinho e dor por Leandro. As palavras que haviam ficado gravadas em sua mente agora seriam vistas por todos, como um último presente do irmão para o público. Ele sabia que aquilo seria uma revelação para muitos, mas ao mesmo tempo sentia que todos, ao ler aquelas palavras, entenderiam a profundidade do que havia acontecido, que Leandro havia partido, mas sua alma continuaria viva, eterna, na música. Quando o álbum foi lançado, o Brasil inteiro se emocionou. Não era apenas mais um disco. Era um pedaço da história de duas almas que haviam dividido seus sonhos com o país inteiro. As faixas, repletas de sentimentos e de amor, tocaram profundamente o coração de milhões de pessoas. Cada letra, cada melodia parecia trazer um novo olhar sobre as músicas que todos já conheciam. E mais do que isso, elas agora carregavam a ausência de Leandro, mas também a esperança, a renovação e a promessa de que sua música jamais se perderia. O público, de todas as idades, se uniu em um lamento coletivo, mas também em um agradecimento. A dor da perda se tornou um elo, e a música se transformou na linguagem universal de consolo. O país inteiro sentiu a presença de Leandro mais forte do que nunca. Ele não estava mais ali fisicamente, mas sua voz, sua energia e seu amor pela música estavam em cada acorde, em cada verso. As pessoas que acompanhavam a carreira da dupla desde o início agora tinham uma forma de se conectar com a memória de Leandro de uma maneira ainda mais profunda. E, acima de tudo, com a certeza de que ele viveria para sempre. Leonardo, ao olhar para a reação do público, para os fãs emocionados nas ruas, nas rádios, nos shows, sentiu um peso se levantar de seus ombros. Ele havia cumprido a promessa. Ele havia levado a música de Leandro adiante. Ele não estava mais sozinho, pois a voz de seu irmão agora ecoava dentro de cada coração que o amava, dentro de cada fã que cantava junto. E uma coisa ficou clara para todos, mais do que qualquer outra coisa. Leandro partiu cedo demais, mas sua voz, sua alma e seu amor pela música continuaram vivos. Estavam vivos nas mãos de Leonardo, que sabia que, apesar da dor, ele nunca deixaria que o legado do irmão se apagasse. Estavam vivos no coração de cada fã, que agora tinha a certeza de que a música deles, a música que uniu tantas vidas, nunca morreria. Ela perduraria, como uma chama que jamais se apaga. Leonardo sorriu para a multidão de fãs durante o lançamento do álbum. Ele sabia mais do que nunca que sua missão estava cumprida. Leandro estava ali, em cada nota, em cada sorriso, em cada lágrima que o público derramava. E ele, com a voz embargada pela saudade, cantaria para o irmão pelo resto de sua vida, levando a música deles, levando o amor deles, para onde quer que fosse. Após o lançamento do álbum, Leonardo viu sua vida virar de cabeça para baixo, mas não da maneira como ele imaginava. O sucesso foi estrondoso, mas o que o público não sabia era que, para ele, a jornada estava apenas começando. O Brasil inteiro havia abraçado o álbum, e as rádios não paravam de tocar as faixas. Cada cidade, cada show, cada encontro com os fãs parecia mais uma celebração de Leandro, mais uma chance de reviver a magia deles, de reviver a história que tinham construído juntos. Mas, à medida que o tempo passava, Leonardo começou a perceber algo novo em si mesmo. Ele não estava apenas sendo reconhecido como o irmão de Leandro, ou como o cantor de uma grande dupla. Ele estava se tornando um homem novo,
Alguém que encontrou, através da dor, uma nova força. Ele se dava conta, a cada dia, de como a música podia transformar uma pessoa, de como ela tinha o poder de curar, de aproximar e de unir. O palco se tornou um lugar diferente para Leonardo. Antes, ele cantava com o irmão ao seu lado. A energia dele se completava de uma forma única. Agora, ele estava sozinho, mas não de forma desamparada. A presença de Leandro estava sempre com ele, não apenas nas músicas que eles haviam criado, mas também na maneira como ele encarava o público. Cada vez que ele subia ao palco, sentia que não estava apenas compartilhando sua música, mas também a memória do irmão. E quando começava a cantar, havia uma conexão indescritível com o público, como se, de alguma forma, Leandro estivesse ali também. Os shows eram diferentes. O público, tão ansioso por reviver a emoção da dupla, agora cantava com uma intensidade ainda mais forte. As lágrimas eram inevitáveis, mas não eram apenas de saudade. Eram de gratidão, de admiração, de um amor imensurável que transcendia o tempo e a perda. Leonardo sentia, em cada aplauso, em cada sorriso, em cada abraço dos fãs, a resposta que ele buscava. Ele estava cumprindo seu propósito. Ele estava mantendo a música viva. Ele estava levando Leandro, e a música deles, para as gerações futuras. Mas o impacto não foi apenas no público. Dentro de si, Leonardo começou a se transformar. Aquela dor que parecia insuportável quando a perda ainda era recente, agora começava a tomar a forma de algo mais leve. Ele encontrou, nas palavras e nas melodias, um caminho para a cura. Ao cantar, ele dava voz à sua própria dor, mas também à sua superação. Cada canção parecia aliviar um pouco mais o peso que ele carregava no peito, permitindo-lhe viver de novo, com mais intensidade, com mais significado. E não eram apenas os fãs que sentiam essa transformação. A mídia começou a olhar para ele de uma forma diferente. Leonardo não era mais apenas o irmão de Leandro, o cantor famoso que se viu perdido após a morte do irmão. Ele era agora um homem que havia se reerguido das cinzas, que havia encontrado sua voz novamente e que estava ajudando outros a encontrar a sua própria força através da música. Ele era a prova viva de que, mesmo diante da dor mais profunda, a vida seguia. A música continuava, e a memória daqueles que amamos jamais se apaga. O álbum que ele havia lançado se tornou um fenômeno cultural. As pessoas não apenas escutavam as músicas, elas as viviam. Elas se sentiam parte de algo maior, parte de uma história que havia tocado suas próprias vidas. E através de cada show, de cada apresentação, Leonardo sentia o impacto profundo que sua música estava tendo nas pessoas. Ele sabia que Leandro nunca seria esquecido, não enquanto ele estivesse cantando. E ao fazer isso, ele sentia que o irmão estava ali, de alguma forma, participando de tudo, ouvindo a mesma música, tocando o coração das mesmas pessoas. Foi durante uma dessas apresentações, em um teatro lotado em São Paulo, que Leonardo teve um momento de epifania. Quando ele subiu ao palco, após semanas de turnê, se deparou com uma multidão em completo silêncio, aguardando as primeiras notas de Pense em Mim. Ao começar a cantar, ele sentiu uma onda de emoção invadir seu corpo, mas ao invés de sentir tristeza como acontecia antes, ele sentiu um imenso amor. O público, novamente, se uniu a ele. As vozes de milhares de pessoas preenchiam o teatro, e pela primeira vez desde a morte de Leandro, Leonardo sentiu uma paz absoluta. Ele terminou a canção, e ao olhar para a plateia, soube que estava fazendo a coisa certa. Ele tinha levado a música deles adiante. Ele tinha cumprido a promessa que fizera ao irmão. Naquele momento, Leonardo percebeu que o que ele estava fazendo ia muito além de uma simples carreira ou sucesso. Ele estava vivendo o legado de Leandro de uma maneira profunda, sincera e verdadeira. A música não apenas os unia com o público, ela o mantinha conectado com o irmão, com a parte de sua alma que jamais poderia ser perdida.
Leandro poderia ter partido cedo demais, mas sua voz, sua alma e o amor pela música, como sempre, permaneceriam vivos, não apenas no coração de Leonardo, mas em cada pessoa que se entregava àquela música, cantando junto, emocionada, revivendo a história deles a cada acorde. E assim, entre saudade, notas musicais e lembranças eternas, Leonardo encontrou uma forma de manter vivo não apenas o legado do irmão, mas também a própria essência do amor que os unia. A música, que antes era parceria, agora era ponte. E em cada verso cantado, em cada lágrima do público, Leandro continuava presente, vivo no coração de quem nunca esqueceu. Mas vale lembrar, essa história é uma obra de ficção, inspirada no poder da memória, da arte e dos laços que nunca se quebram. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa se emocionar hoje. E me conta nos comentários, qual música te faz lembrar de alguém que nunca sai do seu coração? Até a próxima história!